Shalom, shalom, queridos, passando aqui para deixar um comentário do nosso plano de leitura aqui nos capítulos de número 8, 9 e 10 de Jó, no livro de Jó. Amém? Bom, queridos, aqui no capítulo 8 nós temos um novo amigo de Jó entrando aqui para dialogar, que é o Bildade. E Bildade, aqui no versículo 20, ele fala assim: 8:20. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Então nós temos aqui um aspecto que Bildade traz, tentando de alguma forma insinuar, que Jó, ele de alguma forma cometeu algo. Ou ele cometeu, ou os próprios filhos. E que Deus, no final de tudo, ele nunca vai rejeitar o que é íntegro. E nunca vai tomar pela mão os malfeitores. Então, de certa forma, ele não está errado. Muitas colocações que eles fazem aqui, como nós já mencionamos, na verdade, são cheias de fundo de verdade. A questão é que, como eu volto a reforçar, eles não conseguem achar um equilíbrio no que está acontecendo. É tipo muito matemático, A coisa é muito matemática. É assim porque tem que ser assim. Claro que na vida existem questões bastante matemáticas, realmente. Mas tem outras não, elas são bastante subjetivas e bastante filosóficas. Bom, então aqui no primeiro momento nós temos aqui a situação de Bildade tentando até talvez trazer aqui que os filhos de Jó, como eu disse, fizeram alguma coisa e que não é possível, Ele está passando por isso, é porque tem uma razão, Agora olha a situação de Jó, queridos? Jó estava numa situação muito difícil mesmo, A dor da perda dos filhos, da família, dos negócios, de bens, E é que agora a própria vida, Agora é interessante que ele, poxa, eu não morro, Eu tô querendo morrer para tentar ver se me alivia, que eu não consigo, Parece que a morte tinha fugido de Jó, Mas aí é interessante que no versículo 20, como eu li, aqui de alguma forma os amigos de Jó trazem sim alguns aspectos do caráter de Deus. E aqui nós vamos entrar em umas questões bem interessantes aqui, que para você ver como que também toda a Bíblia, desde Gênesis, ela é bastante cristocêntrica, Ela é bastante messiânica, a Bíblia. Inclusive aqui no livro de Jó nós vamos ver muito isso aqui. Quando nós chegamos aqui no capítulo 9, Jó ele começa a colocar aqui, ele começa a chegar a uma conclusão, meio que baseado pelos amigos, de que realmente, ainda que ele tenha sido de alguma forma íntegro, na verdade não tem ninguém que se encontre justo diante de Deus. No fundo, todos nós somos injustos. E ele começa aqui a meditar nesse ponto, e aí qual é a conclusão que ele chega? Bom, se ninguém é justo, e de alguma forma Deus, de certa forma, ele seria justo em punir o homem, mas então isso a troco de quê? Isso que é muito interessante, Isso é muito interessante no diálogo de Jó aqui com Deus. Ele começa, na verdade, a meditar, Tipo, dialogando com Deus, vamos colocar assim. Então, a troco de quê? Se o homem não é justo, Deus é justo e ele está certo. De certa forma, talvez conjecturando, dizendo se o meu amigo Bildade ou ele faz, já falaram isso. Então, mas isso me diz uma coisa, troco de quê? Troco de quê? Apenas para ele mostrar o quanto ele é poderoso em punir o homem, em mostrar que é de força excessiva para trazer ainda mais dor ao ser humano, E aí ele começa a chegar a uma conclusão interessante que no capítulo 9, no versículo 30 e 31, que ele fala bem assim, ainda que me lave com a água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Aí ele fala no versículo 33, fala bem assim, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Olha que interessante. É interessante observar que aqui, Jó, dentro das conjecturações dele, ele raciocina assim, ninguém é justo, Deus é justo em punir o homem, mesmo aqueles que talvez não fizeram tanto por merecer, podemos dizer assim, mas mesmo assim não são justos. Deus está certo em punir, mas a troco de quê? Só para exercitar a sua força? Para mostrar o seu poder? Será que não existe um árbitro? Já que em outras palavras, isso seria uma injustiça de Deus, Seria uma injustiça de Deus simplesmente
ser implacável com o ser humano. Mas aí, essa conjecturação de Jó, ele nos abre um caminho, entendeu? Já nos abre um caminho para resolver essa questão que ele está levantando aqui, que se Deus ele é justo em punir mesmo, até porque não existe ninguém realmente perfeito, né? Não existe ninguém justo, mas simplesmente só por punir, só simplesmente para, digamos assim, exercer força, né? Um poder demasiado contra o ímpio. Aí ele fala, não existe árbitro entre nós, porque se Deus, essa é a intenção de Deus, lembrando que nós sabemos que essa não é a intenção de Deus, né, queridos? Vocês sabem disso. Mas ele está conjecturando, isso aqui é muito interessante. Bom, se essa não é, nós sabemos que essa não é a verdadeira vontade de Deus, mas Jó está conjecturando assim, então a troco de quê? Então, fala assim, então deve ter um árbitro, deveria ter um árbitro, porque Deus estaria sendo injusto se ele assim fizesse, correto? Então, aqui nos abre margem para um intercessor. E para que alguém fosse e seja um intercessor, é necessário que essa pessoa ela cumpra a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? A perfeição. Alguém que nele não se encontrasse em perfeição, que essa pessoa ela viesse aqui, se fizesse como os seres humanos e houvesse alguém justo, uma vez que foi na carne que o homem pecou. Então na carne ele deveria, na carne humana, digamos assim, vencer. Mas todos que nascem, nós sabemos que são imperfeitos, já trazem o pecado de Adão. Então aqui nós já vamos ver uma imagem muito forte, projetada do Messias, daquele que viria e cumprir a justiça de Deus. E que nada mais é esse Messias do que o próprio Deus se fazendo justiça por nós. E lá na frente, na vida de Jó, nós vamos ver essa figura manifestada. Que Deus dizendo assim, Jó, na verdade eu sou, esse árbitro. Por isso que em algumas passagens no Novo Testamento, nós vamos ver que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque se Deus for exercer justiça e poder sobre o ser humano, não vai haver ser humano que exista. Não vai haver ser humano que permaneça diante da majestade, da glória e da santidade de Deus. Por isso que é uma tolice quando alguém diz assim, que eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu só acredito se Deus aparecer. Se Deus aparecer na sua forma absoluta, a existência entraria em colapso. Mas nós podemos ver sim Deus através de Cristo Jesus. Nós podemos ver a misericórdia de Deus diante dos homens. Entendeu? Interessante isso, né? E aí no capítulo de número 10, nós vamos ver Jó, ele protestando um pouco, né, contra essa severidade de Deus, né? Interessante isso. No versículo 20 do capítulo 10 ele fala, não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Né? Então, era tão difícil a situação de Jó, que ele está dizendo, Senhor, não precisa essa severidade toda do Senhor. O Senhor não vai punir o ímpio na eternidade, né? Ele dá a entender, né, em outros versículos aqui. Então, me mata, tipo assim, cessa logo isso. Mas lembrando que Jó está conjecturando, né, nessa compreensão limitada de que Deus simplesmente pune o ser humano pela sua mera severidade. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Mas nós sabemos isso porque o amor de Deus é provado, porque Cristo Jesus morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores, né? Bom, queridos, então eu só finalizo dizendo o seguinte, né? Esses dilemas que nós vivemos, é muito interessante nós refletirmos aqui no livro de Jó, porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano é lidar com a dor. A dor, né? Como eu falei, a dor de uma enfermidade, a dor de uma traição, a dor do falecimento de um ente querido, de alguém que você amou, que era apaixonado, sabe? Uma perda, enfim, a dor de modo geral. E aí, trazendo aqui, né? Esse é um dilema que inclusive Santo Agostinho meditou muito, né, sobre essa questão da dor, da questão da justiça de Deus, a questão do mal, né? A própria questão do mal, que é muito discutida, que é muito interessante essa pesquisa, né? Esse entendimento sobre o mal. Pesquise sobre isso. Isso vai maravilhar muito, né? A sua compreensão em relação às coisas de Deus. Mas o mal, no sentido de pecado, ele não nasce em Deus, né? Sabemos que o mal, como imperfeição no sentido de erro, não começou em Deus. Isso começa em Satanás e depois se desenvolve no homem também, porque o homem volta a pecar. Agora, o mal existe no sentido também das consequências, né, que muitas vezes nós colhemos pelo pecado, eu quero dizer. Mas também existe o mal no sentido de
entender que talvez ele tenha um propósito. Então nós podemos ver que o mal, de certa forma, ele tem várias facetas. Nós precisamos compreender bem isso. Mas isso aqui são cenas para outros capítulos. Mas eu quero dizer para você que uma das grandes dificuldades que nós temos é para lidar com a dor, né? Com a dificuldade. Mas o livro de Jó, ele é uma grande fonte que nos inspira a nós entendermos um pouco mais sobre como lidar com a dor. E é bem da verdade, né, queridos? Às vezes a gente nem está passando coisas tão assim absurdas, né? Aqui nós vemos um homem que estava no ápice de um terrível sofrimento em todas as áreas da sua vida. E era um sofrimento diário, né, contínuo. E suas indagações, elas são importantes. E eu creio também que nessas colocações, nesses questionamentos, Jó não está querendo em nenhum momento condenar Deus ou achar injustiça em Deus. Na verdade, ele quer conhecer mais a Deus. E eu digo, queridos, que a dor é um grande caminho para realmente nós entendermos a Deus. Eu creio que eu finalizo aqui dizendo que é muito importante nós entendermos Deus. Não o Deus que é falado, que a mitologia fala, não o Deus que é falado pelas pessoas. Eu creio em Deus, eu amo a Deus. Só por meros jargões evangeliqueis, que eu chamo dessa forma. Mas realmente entender Deus como de fato ele tem se revelado nas Escrituras. Né? Nós sistematizarmos mais a nossa compreensão, não apenas mental, mas no coração. Realmente conhecermos a Deus como de fato ele é, tá bom? E no fundo ele é um Deus de amor, e Deus de misericórdia. Na verdade é um Deus de misericórdia, amém? E que a cada dia nós possamos provar disso, apesar que em alguns momentos não vamos entender, amém? Que Deus nos livre de todo mal, que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós todos os dias, em nome de Jesus.